Fala galera, tudo bom? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de dinheiro. Já pensou em receber aluguel sem necessariamente ter qualquer imóvel no seu nome? Essa é a proposta do fundo imobiliário. Roda a vinheta aí que eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona, beleza? Então, o que é fundo imobiliário? Uma turma se reúne, tá? Faz um aporte de capital e junta um fundo. Com esse fundo é comprado imóveis ou papéis ou coisa do tipo e você recebe os aluguéis referente a esses imóveis. Essa é a proposta de um fundo imobiliário, sendo bem simplista no detalhe, tá? Mas há outros detalhes muito mais interessantes. Se você pegar o artigo 202 da Lei 6404, você vai identificar que pelo menos 25% do lucro das sociedades anônimas tem que ser distribuído. Então, 25%. A Lei 9779, lá no seu artigo 10, ela diz o seguinte, que 95% do lucro do fundo precisa ser distribuído entre os seus cotistas. Então, olha que vantagem o fundo imobiliário ele pode oferecer para você. Numa sociedade anônima, 25% você receberia, talvez recebesse até um pouco mais, né? Já no fundo imobiliário, você tem certeza absoluta que 95% do que for lucrado com o fundo será distribuído lá para os seus cotistas. E como é que funciona essa distribuição? Obrigatoriamente, os fundos eles distribuem de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano, esse lucro, tá? Só que qual é a boa notícia? Isso é o que está na lei. Na prática, o que a gente percebe? Que se o fundo der lucro, eles têm por hábito pagar esse rendimento mensalmente. Então você acaba recebendo dinheiro, acaba tendo uma retirada mensal com os fundos imobiliários, o que é uma vantagem absurda. E todo fundo imobiliário realmente é imóvel? Pois é, pode parecer estranho para você, mas não. Tá? Eu tenho 3 tipos de fundos imobiliários. O primeiro, que é o mais fácil da gente enxergar, é o que a gente chama de fundo tijolo. É prédio, tá? É imóvel realmente. E dentro desses imóveis eu posso ter galpão logístico, laje, enfim, a gente vai ter um outro vídeo só para discutir um pouquinho sobre isso. O que eu quero que você entenda é que quando eu digo que o fundo ele é tijolo, é sinal que tem um imóvel realmente envolvido naquela situação. A segunda modalidade é o que a gente chama de fundo de papel. Então são os LCAs ou os CRIs, são certificados de imóveis, de captação de recursos de imóveis. Então vamos dizer que uma construtora está interessadíssima em montar um condomínio, por exemplo, e ela não tem aquele capital. Ela lança um CRI, né, e ela capta dinheiro no mercado, não necessariamente de um banco. Qualquer um pode pegar e comprar um CRI desse e se beneficiar com os juros. A construtora se beneficia recebendo o dinheiro, né? A pessoa que compra esse título se beneficia recebendo os juros que a construtora vai pagar para eles por esse papel, tá? Então eu tenho fundos que são focados em tijolo, ou seja, se tiver 2/3 da composição do fundo sendo formada por imóveis, a gente classifica ele como tijolo, tá? Se 2/3 da composição do fundo for relacionado a papéis, a gente vai estar diante de um fundo de papel. Quando não tem a predominância de um fundo de tijolo, um fundo de papel, aí a gente diz que está diante de um fundo misto. Não tem uma característica mais fechada, tá? Mas é sim também um fundo imobiliário. E como pode ser esse fundo de tijolo? O que pode ser um fundo de tijolo? Hoje tem em torno de 10 segmentos diferentes de fundo de tijolo. Eu vou te citar alguns, tá? Lajes corporativas, são grandes escritórios onde comportam empresas, né? A gente pode ter galpões logísticos, são galpões imensos onde você tem recebimento de carga, embarque de carga, enfim. Posso ter fundo de shopping, posso ter fundo de escolas, hospitais, tá? Então esses seriam os principais fundos de tijolo, beleza? Isso vai ser muito importante você ter esses conceitos quando a gente for falar sobre risco, tá bom? E eu já ia esquecendo uma coisa muito importante também, cara,
curte o canal, compartilhe esse vídeo para que a gente consiga fazer essa informação chegar ao maior número possível de pessoas. Esse curso vai ser focado para aquele novo investidor, para aquele cara que está tentando dar os primeiros passos, ok? E no próximo vídeo a gente vai saber um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, principalmente como é o funcionamento de um fundo imobiliário, beleza? Então tá, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.